Como rezar com baralho. Dr. Joseph Murphy. Ninguém conhece a verdadeira origem das misteriosas e fascinantes cartas de baralho. Reza uma antiga lenda que, há muitos milhares de anos, alguns sábios chineses se reuniram sob a liderança de um mestre para discutir o fato de que enormes legiões de invasores brutais estavam pilhando e saqueando sua terra. A questão a ser resolvida era a seguinte: como vamos impedir que a antiga sabedoria seja destruída pelos invasores? Foram feitas muitas sugestões. Alguns acham que os antigos pergaminhos e símbolos deveriam ser enterrados nas montanhas do Himalaia. Outros sugeriram que a sabedoria fosse depositada em mosteiros do Tibete. Outros ainda ressaltaram que os templos sagrados da Índia eram os esconderijos ideais para a preservação da sabedoria de seu Deus. O sábio principal permaneceu em silêncio durante toda a discussão. Na verdade, ele pegou no sono no meio da reunião e começou a roncar ruidosamente, deixando todos desconcertados. Pouco depois, ele acordou e declarou: "O tal Deus me deu a seguinte resposta: vamos convocar os grandes artistas pictóricos da China, homens dotados da imaginação divina, que é a oficina de Deus, e informar a eles o que desejamos realizar. Vamos iniciá-los nos mistérios da verdade. Eles irão retratar ou representar em forma de imagem as grandes verdades que serão preservadas para todos os tempos e por um sem número de gerações que ainda estão por nascer. Quando esses homens terminarem a dramatização das grandes verdades, poderes, qualidades e atributos de Deus por meio de uma série de cartões com imagens, falaremos para o mundo a respeito de um novo jogo que foi criado. Os homens do mundo inteiro os usarão para sempre como um jogo de azar, sem saber que por meio desse estratagema simples estarão preservando o ensinamento sagrado por todas as gerações. Essa foi a origem do nosso baralho. Muitos pesquisadores acreditam que as cartas tenham se originado no Egito, de onde deriva o nome ciganos, uma tribo nômade que viaja pelo mundo tirando a sorte e adivinhando o futuro por meio das cartas. Na realidade, não importa se elas surgiram na China, na Índia ou no Egito. A questão é que as cartas representam profundas verdades psicológicas e espirituais. É geralmente aceito que as nossas cartas, um designer composto, derivam das antigas cartas do tarô, as quais, segundo se acredita, foram concebidas por místicos hebreus para retratar simbolicamente como funcionam as leis de Deus no cosmos e no homem. Elas consistem em bastões, paus, cálices, copas, espadas e pentáculos, ouros. E 22 das 72 cartas do tarô são chamadas de trunfos. Há uma letra ou palavra hebraica associada a cada carta, e cada letra tem um significado específico definido. Você pode entender o significado intrínseco da Bíblia se conhecer o alfabeto hebraico e a ciência do simbolismo. Os antigos diziam que, se todas as Bíblias do mundo fossem destruídas, as verdades eternas e as leis da vida poderiam ser revividas por meio das imagens pictóricas e do simbolismo das cartas do tarô, do qual derivam as nossas cartas de baralho. As cartas foram inadequadamente utilizadas ao longo dos tempos
com o objetivo da adivinhação, mas sem dúvida seu propósito original era transmitir profundas verdades místicas para o ser humano. A adivinhação, com base em vários métodos, continuou ao longo do tempo. Moisés baniu os arúspices, os adivinhos de purificação e aqueles que acreditavam em sons e vozes. Quando prestamos atenção e damos importância às profecias do mal, estamos na verdade rejeitando Deus, a causa primeira, o espírito interior. Precisamos conceder à suprema autoridade o reconhecimento à presença de Deus que está dentro de nós e nos tornar o verdadeiro profeta, ou seja, devemos profetizar apenas o bem. O nosso estado de espírito, o nosso sentimento interior e a convicção da presença de Deus e da eterna bondade dele se manifestarão em nosso mundo. O estado de espírito e a convicção são os nossos profetas. Aquilo que sentimos internamente como verdadeiro, vivenciamos externamente. Se iniciarmos com Deus e compreendermos que Ele reina supremo em nossa mente, só poderá haver um resultado, o bem, porque Deus e o bem são sinônimos. O início e o fim são sempre os mesmos. Comece com Deus como poder supremo e amor ilimitado, e você sempre terá certeza do futuro. O futuro é sempre o presente consumado. É o seu pensamento que se torna visível. Você pode ter absoluta certeza do seu futuro se plantar agora, hoje, tudo quanto for verdadeiro, agradável, nobre e divino no jardim de Deus, que é a sua própria mente. Você molda, delineia, configura e conduz o seu destino. O futuro já está na sua mente e pode ser modificado pela oração, meditação e visualização mística. Outras pessoas podem hipnotizá-lo e fazer uma lavagem cerebral em você, levando-o a acreditar em terríveis prognósticos de infortúnio e perda. Mas você precisa se lembrar de que abdicou de sua autoridade e permitiu que os seus pensamentos tivessem uma tendência negativa, criando assim a coisa que você temia. Aquilo que eu mais temia aconteceu. Jó. No minuto em que cria um rival de Deus na sua mente, você está procurando confusão e pedindo para ter problemas. A sua fé em Deus e no amor dele é a sua sorte, e a partir de agora você acredita e vive na constante expectativa do melhor. O que é verdade quanto a Deus é verdade ao seu respeito. É maravilhoso. Descrição do baralho contemporâneo. Ele contém 52 cartas de jogar e 2 cartas adicionais chamadas coringas, e vem dentro de um envoltório lacrado. É preciso romper o lacre para usar as cartas. Isso simboliza a espécie humana, pois cada homem é um livro fechado. O homem abriga Deus. Ele é o tabernáculo do Deus vivo, pois o tabernáculo de Deus está com o homem. A presença de Deus está dentro do homem. Todo o poder, inteligência e sabedoria do Ser Infinito está situado nas profundezas do homem, esperando para ser ressuscitado. O homem precisa romper o lacre e aprender com o esplendor aprisionado internamente. Quando tomamos conhecimento dos poderes de nossa mente consciente e subconsciente, bem como da lei da ação e reação, rompemos o lacre e começamos a compreender que os pensamentos são coisas, que nós atraímos aquilo que sentimos e que vivenciamos aquilo em que acreditamos. Se você pensa repetidamente de uma certa maneira, forma uma impressão
ou conceito na área subconsciente da sua mente, que se torna uma força subconsciente que governa as suas ações externas. O homem desvelado é o espírito, a mente. Quando você pensa em si mesmo sem considerar o seu corpo, nome, nacionalidade, casa e ambiente, o que você é? Despoje-se agora do seu corpo e diga: eu sou espírito, eu sou mente. Você está mentalmente se despindo ou rompendo o lacre e descobre que o reino de Deus está dentro de você. O Coringa é a carta excedente, a que geralmente é rejeitada, mas é claro, recebe um valor maior quando é usado durante um jogo. O Coringa é Deus, e ele é habitualmente rejeitado pelas pessoas, porque o ser humano típico tem um Deus fora de si mesmo, uma espécie de ser antropomórfico que mora nos céus, uma divindade punitiva e vingativa, ou tem um conceito de Deus vago e confuso baseado na ignorância, no medo e na superstição. O ser humano típico rejeita o Coringa ou o Deus interior. Ele refuta o fato de que sua própria consciência é Deus para o seu mundo e de que ele cria e molda o seu futuro por meio dos seus pensamentos e sentimentos. Quando você usa o Coringa ou o poder oculto interior, isso engrandece tudo na sua vida. Comece a usar o poder divino dentro de si e engrandeça a sua saúde, paz, felicidade e alegria. Esse é o significado do Coringa. Não podemos nos permitir desprezar o poder espiritual interior. Se não rezarmos, meditarmos e comungarmos com Deus, absorvendo as verdades dele, ficaremos submersos na atmosfera negativa do mundo, que contém o medo, a guerra, os rumores de guerra, a desumanidade do homem para com o homem, os problemas nos negócios, as manchetes dos jornais, etc. Se continuarmos a nos alimentar mentalmente de todo tipo de problema, doença e calamidade, esses pensamentos atingirão um ponto de saturação dentro de nós, resultando no desencadeamento de doenças e nos mais variados distúrbios na nossa vida. Não compensa rejeitar a pedra da verdade. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Coloque Deus de volta no trono da sua mente. Reivindique a orientação e diretivas dele e se sinta revigorado no ponto de vista da verdade e da beleza. São 52 cartas, números cujos algarismos somados formam o numeral 7. O ano tem 52 semanas, o que representa o fim de um ciclo solar. O ciclo também tem um lugar na nossa mente. Quando você tem uma ideia, alimenta-a mentalmente e fica absorvido na realidade dela. Essa ideia passa da mente consciente para o subconsciente e o ciclo se completa, porque você gravou no subconsciente o seu conceito, ideia, plano ou propósito. O que quer que seja registrado no subconsciente será expresso e o seu ciclo será concluído. A impregnação da mente subconsciente é chamada de sexto dia, ou seja, o seu ato mental e emocional é completado. Ele é seguido por um descanso, chamado de sétimo dia, ou o dia de repouso em Deus. Existe sempre um intervalo de tempo entre a impregnação do subconsciente e a manifestação externa da sua oração. Esse período é chamado de Shabá.
ou convicção interior que se segue à alegria da prece atendida. O dia de Shabat é explicado mais detalhadamente no meu livro Paz Dentro de Você. O baralho consiste em 4 naipes: paus, copas, espadas e ouros, que simbolizam a natureza espiritual, mental, emocional e física do homem. Os 4 naipes também representam as 4 letras do nome de Jeová, que são Yod, Ri, Val, Ri. Yod significa eu sou, ou Deus, o espírito interior. Ri é o seu desejo ou imagem mental. Val significa prego ou sentimento. E o Ri final é a manifestação externa do que você viu e sentiu interiormente como verdadeiro na sua mente. Em linguagem simples, cotidiana, isso significa que seja qual for a ideia, conceito ou imagem mental que esteja contemplada na sua mente, se você senti-la e reconhecê-la, vivenciará o resultado, seja ele negativo ou positivo. Os 4 naipes estão ensinando você a rezar, pois é assim que você atrai todas as experiências, condições e eventos para a sua vida. É a maneira como todas as coisas se manifestam no seu mundo, e não há nada que você vivencie que não aconteça dessa maneira. As 13 cartas de cada naipe. 3 cartas em cada naipe contém figuras: o saber, o rei, a dama, também chamada de rainha, e o valete e 10 são numéricas, indo do As ou 1 ao 10. O rei, a rainha e o valete dizem respeito à Trindade, o pai, a mãe e o filho, que é representada simbolicamente em todas as grandes religiões do mundo. Falando de forma fácil, a ideia ou pensamento que você tem é o pai. O sentimento é a mãe, que a união dos dois gera um evento ou um filho mental, que pode ser a cura da mente, do corpo, das finanças ou de um problema nos negócios. A resposta simples, bem como a oração simples, é sempre a melhor. Outra explicação para a carta do rei é que você nasceu para ser um rei, que reina sobre a sua mente, corpo e circunstâncias. A mente consciente iluminada é o rei, porque dá ordens, dirige e emite instruções para a rainha, a natureza do sentimento subconsciente ou subjetiva. O valete representa o seu desejo, ideia ou plano purificado que ainda não se manifestou. É preciso que haja, portanto, uma união sincrônica da mente consciente e subconsciente com o seu desejo. Se ambos estiverem de acordo, esse desejo será realizado e nada será impossível para você. Existem 10 cartas numéricas. Vou explicar resumidamente o numeral 10. O 1 representa o masculino e o 0 o feminino. A união dos dois resulta no ato criativo, mental e espiritualmente falando, bem como fisicamente. As 10 cartas numéricas representam a interação harmoniosa das mentes consciente e subconsciente ao longo das 4 fases da vida: espiritual, mental, emocional e material. As virtudes do 10 são numericamente infinitas. O numeral 10 significa Deus em uma diferenciação infinita, porque podemos adicionar incontáveis zeros ao numeral 1. As cartas com figuras. Nessas cartas, a metade de cima é igual à de baixo, o que indica a nossa natureza dual. Vivemos em um mundo mental e espiritual, e também em um mundo objetivo ou tridimensional.
Quando o mundo exterior nos desagrada, podemos ir para a esfera da mente, rezar e nos identificar com o nosso ideal, alimentando-o, e por meio da frequente ocupação da mente, nós o promoveremos. Em seguida, o exterior e o interior se unificam e nós ficamos em paz. Mudamos o exterior, modificando o interior. O externo é sempre um reflexo do interno. Como é dentro, assim é fora. Toda moeda tem duas faces. Tudo tem um interior e um exterior. A vida é uma unidade funcionando como dualidade. Temos a noite e o dia, a maré alta e a maré baixa, o masculino e o feminino, o quente e o frio, a paz e a dor, a saúde e a doença, o objetivo e o subjetivo, o visível e o invisível, o positivo e o negativo, a matéria e o espírito, o bem e o mal. Os opostos são expressões duais do mesmo princípio eterno, que é eternamente completo e perfeito em si mesmo. O adorno de cabeça. Os reis têm barba, o que simboliza sabedoria e o poder de Deus. A coroa caracteriza a autoridade e a regência do espírito que está no comando na mente do homem. O rei de ouros, com a mão erguida, indica a sua lealdade a Deus, o único poder, e atrás dele há um machado, sugerindo que a lei do subconsciente é sempre exata, matemática e justa. Colhemos o que semeamos. O machado também indica a reação negativa da lei se violarmos a lei da harmonia ou da ordem divina na nossa vida. Se você pensar no mal, o mal se seguirá. Se pensar no bem, o bem se seguirá. Essa é a lei. O rei de copas, com espada na mão, indica a espada da verdade. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas uma espada. Mateus 10, versículo 34. A verdade entra na sua mente para dividi-la e separar os detritos da verdade de Deus. A verdade o separa das antigas falsas crenças da raça humana, provocando uma rixa interior, resolvendo desse modo todas as diferenças e estabelecendo a paz no coração. O rei de copas perfurou seu coração, a mente subconsciente, com as verdades eternas. As três espadas empunhadas, respectivamente, pelo rei de paus, rei de espadas e rei de copas, têm bainhas que fazem alusão a você segurar a tocha da verdade em todas as fases da sua vida, a mental, a emocional e a física. O naipe de paus representa os seus pensamentos e ideias. O de copas, o seu sentimento ou natureza emocional. O de espadas, a sua profunda convicção, onde você escava ou implanta ideias no seu subconsciente. Ouros representa o mundo, a objetivação externa das suas crenças, pensamentos e sentimentos. Em outras palavras, a história da oração lhe é entregue de muitas maneiras em um baralho. Se você examinar as 4 damas nas 4 cartas, notará que elas seguram uma flor, o símbolo da pureza, do amor, da beleza, da ordem, da simetria e da proporção. O coração é o cálice do amor e da beleza de Deus, e serve para nos lembrar de que devemos encher o coração com o amor de Deus. E as flores da beleza, da paz, da alegria e da felicidade aparecerão na terra, o nosso mundo. A dama de espadas, o sentimento dominante no seu subconsciente, segura uma tocha na mão. Essa é a luz que ilumina cada pessoa que vem ao mundo. Ela serve para fazê-lo lembrar que a inteligência infinita de Deus
está nas suas profundezas subconscientes e que, guiados por essa luz, você pode caminhar através da escuridão. Quando as evidências dos seus sentidos lhe dizem que algo é impossível, você enxerga com a ajuda de uma luz interior. Os seus olhos estão voltados para a solução que a sabedoria divina trará para você, enquanto você mantém elevada a sua fé em Deus. Deixe que essa tocha seja uma vela que brilha eternamente sobre a sua cabeça. O valete de espadas segura uma ampulheta, indicando que estamos nos deslocando através do tempo e do espaço neste plano tridimensional, e que qualquer ideia que você tenha transmitido para o subconsciente se manifestará do jeito e do tempo dele, porque é impossível descobrir os meios que ele usa. Os expedientes do subconsciente não são os seus expedientes, e você não sabe a hora ou o dia que a ideia se realizará. Esse é o segredo do seu eu subconsciente. A pena que o valete de copa segura e o machado atrás de sua cabeça falam simbolicamente sobre a lei e o mundo. A pena é o seu conceito ou ideia, e a lei a executa. Certifique-se de que seu plano é compatível com o bem de todos e não prejudica ninguém. Quando estiver em dificuldade, pense em Deus e na resposta dele. Ele sabe a resposta. Esse é o peso da pena que o salva. Os mantos e vestes usados pelas figuras são belos, elegantes e coloridos. Eles indicam as 7 cores do espectro solar. O branco é a pureza, a completude e a perfeição de Deus. O branco é chamado de mãe de todas as cores. As cores nas cartas nos falam da presença imaculada e impecável que existe em nós. O vermelho indica o desejo purificado e a divindade. O escarlate representa o entusiasmo e inebriamento divino. O roxo denota a realeza ou a sabedoria de Deus reinando suprema na nossa mente. O verde simboliza a abundância de Deus e as ideias e pensamentos frutíferos. O azul indica a área subconsciente da nossa mente ou a lei de Deus. O amarelo denota o poder, a força e a glória do ser infinito. O número de cartas em cada naipe. Há 13 cartas em cada naipe para nos fazer lembrar dos nossos 12 poderes, 12 faculdades. Você mais os seus 12 poderes são simbolizados pelo número 13. Cabe a todos nós desenvolver e disciplinar esses poderes, para que surja na terra um homem divino que destapará os ouvidos dos surdos, abrirá os olhos dos cegos e fará todas as coisas que um filho de Deus deveria fazer. Temos 40 cartas numéricas. Noé ficou 40 dias na arca. Jesus jejuou durante 40 dias. Todas essas histórias simbolizam o jejum do banquete envenenado dos pensamentos coletivos e dos falsos conceitos, bem como a nossa absorção mental no bem que buscamos promover. O tempo que você leva para se desligar de seu problema e chegar a uma convicção na sua mente é chamada de quarentena, ou a conclusão de um ciclo de consciência. Faça jejum de pensamentos de pobreza e se alimente da abundância de Deus. Rejeite a aparência das coisas, o veredito ou opinião dos outros, e dedique toda a atenção à ideia da opulência de Deus. Gradualmente, você qualificará a sua consciência, quer isso leve 1 hora, ou 1 semana, ou 1 mês.
Você terá jejuado por 40 dias, vivenciará a riqueza de Deus no seu mundo. Os bastões que os valetes de paus e de ouro seguram indicam uma vara de medida ou um cúbito. Homem significa mente ou medidor. Você deve medir e capturar na sua mente a bondade infinita e o amor de Deus, porque o seu conceito de Deus é o conceito de si mesmo. Proteja a sua ideia, ame-a e faça-a viver. Você terá então um padrão espiritual com o qual poderá medir todas as coisas. Quero mencionar a folha suspensa no valete de paus. Paus diz respeito às ideias, planos e propósitos na sua mente. O esquema, o diagrama ou projeto. Repare que o valete de paus se curva para frente. Isso representa humildade, concedendo toda a glória e homenagem a Deus. A nossa atitude deveria ser a seguinte: Pai, eu te agradeço porque me ouviste e eu sabia que sempre me ouves. João 11, versículo 41 e 42. É geralmente aceito que o valor numérico, as quantidades matemáticas, as cores e o simbolismo das cartas de baralho tem uma conexão muito estreita com a Grande Pirâmide. Os antigos místicos que conceberam essas cartas há milhares de anos tinham total conhecimento da rotação da Terra sobre o seu eixo e eram capazes de medir os céus e a Terra, e tudo isso é retratado nas cartas e na Grande Pirâmide. Homens como Jó percebiam intuitivamente as leis escritas no nosso coração e gravadas na parte mais íntima do nosso ser. Onde estavas tu quando lancei os alicerces do mundo? Diz-me se tens conhecimento. Quem definiu as suas medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ele a linha de medir? O que sustenta os alicerces, ou quem assentou a sua pedra angular? Jó 38, versículo 4 a 6. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.